Que nós começamos aqui a fazer a leitura novamente de mais um capítulo da Bíblia, né? Romanos 11, e eu quero motivar você a ir até o final. Nós vamos ler integralmente o capítulo 11, e estaremos tecendo alguns comentários. É claro que esse comentário, quem vai estar fazendo sou eu, né? E eu creio que Deus vai estar me usando nesses comentários, mas se de repente alguma coisa eu falar que você não gostou, deleta, né? Se for coisa de homem, que você deleta da sua vida. Mas eu creio que por misericórdia Deus vai estar me usando. E a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Deus estará presente, né? Então estamos reunidos aqui em nome de Jesus, crendo que Deus ele estará nos instruindo através da sua palavra. Então, se concentre, não perca, vá até o final, né? Porque no final está a bênção, né? A bênção está no meio, está no começo, mas quem vai até o final recebe a bênção maior. Pergunta então, será que Deus rejeitou e desamparou o seu povo judeus? Não, nada disso. Lembre-se de que eu mesmo sou judeu, descendente de Abraão e membro da família de Benjamim. Não, Deus não refugou o seu próprio povo, a quem ele escolheu desde o princípio de tudo. Vocês se lembram do que as escrituras dizem sobre isso? O profeta Elias estava se queixando a Deus, contando-lhe como os judeus haviam matado os profetas, derrubado os altares divinos. Elias alegava que era o único deixado em toda a terra que ainda amava a Deus, e eles estavam procurando matá-lo. E estão lembrados de qual foi a resposta de Deus. Ele disse, não, você não foi o único que sobrou, tenho 7.000 outros além de você, que ainda me amam e não se curvaram aos ídolos. Hoje em dia é a mesma coisa, nem todos os judeus deram as costas a Deus. Há uns poucos sendo salvos como resultado da benignidade de Deus em escolhê-los. Então não é que quando Deus permitiu que o evangelho fosse pregado aos gentios, porque antigamente o evangelho, Jesus, ele veio para os judeus, né? É claro que Jesus abençoou algumas pessoas que não eram judeus, mas ele veio assim exclusivamente para os judeus. Mas depois os judeus eles rejeitaram a Cristo, né? Mas quer dizer que Deus abandonou por completo, né? Desamparou o povo? É claro que não. Deus ele sempre amou o povo judeu e mesmo diante de que a maioria não tenha servido a Deus, uma pequena maioria está sendo salvo dos judeus e tem buscado a Deus, né? Então Deus ele se importa e Deus ele responde àqueles que o buscam, né? Deus ele responde àqueles que o procuram, seja judeu ou não, né? Aí no 6 agora. E se isso é devido à benignidade de Deus, então não é porque eles serem bonzinhos. Porque nesse caso o presente gratuito não seria mais gratuito. Não é gratuito quando é conseguido com retribuição, né? É porque no 5 ele disse assim, ó, hoje em dia é a mesma coisa, nem todos os judeus deram as costas a Deus. Há uns poucos sendo salvos como resultado da benignidade de Deus em escolhê-los, né? Então eles estão sendo salvos não é porque merecem, e eu e você somos salvos, não é porque nós merecemos ser salvos. Se somos salvos, é porque Deus tem sido benigno para conosco, né? Não é pelo sermos bonzinhos, né? Porque ninguém que pisou nessa terra até hoje conseguiu viver uma vida sem pecado. E no capítulo 8 diz assim, e a isto que as escrituras se referem, quando dizem que Deus nos adormeceu, fechando seus olhos e seus ouvidos, continuando no 8 para dar mais sentido. E é isto que as escrituras se referem quando dizem que Deus os adormeceu, fechando os olhos e os ouvidos para que não compreendam aquilo que estamos falando, quando lhes contamos a respeito. E assim acontece até o dia de hoje. O rei Davi tocou nesse mesmo ponto quando afirmou que a sua boa comida e outras bênçãos os induza ao pensamento de que entre eles Deus vai tudo bem, e que essas boas coisas, voltem-se contra eles mesmos e recaia sobre suas cabeças, a fim de esmagá-los merecidamente.
Que seus olhos fiquem turvos, disse ele, para que não possam ver, e andem encurvados para sempre como um fardo pesado. Isso significa que Deus rejeitou para sempre o seu povo judaico? É claro que não. Seu propósito era tornar a sua salvação acessível aos gentios. E então os judeus ficaram enciumados e começaram a querer a salvação divina para si próprios. Agora o mundo inteiro ficou rico como resultado da oferta da salvação que Deus fez, quando os judeus tropeçaram nela e rejeitaram. Imagine que bênção maior ainda o mundo não desfrutará quando também os judeus forem a Cristo. Então, se os judeus rejeitaram a salvação, né, porque lá em João fala, né, que todos aqueles, né, tem uma parte que fala assim, que todos que têm direito, né, Deus deu direito de se tornar seus filhos, né, todos os quanto receberam, né, isso. Tem um versículo que fala assim, que todos os que receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, né, a saber, os que creem no seu nome. Né. E depois lá fala uma parte que, antes disso, fala que o povo judeu rejeitou Jesus. Então o povo judeu, ele rejeitou Jesus em geral, né, a nação judeia, a nação de Israel rejeitou Jesus ao ponto de ter levado ele a ser crucificado. Mas se essa rejeição do judeu abriu porta para que eu e você para que o evangelho pudesse ser pregado aos gentios e nós pudéssemos ser salvos, imagine o que pode acontecer com toda a humanidade quando os judeus se voltarem para Cristo, né? Que bênção, né? Ainda podemos esperar. Como vocês sabem, Deus nos nomeou como um mensageiro especial para vocês, os gentios. Eu dou muita ênfase a isso e lembro aos judeus esse fato tantas vezes quanto posso, para que, se possível, eu os faça desejar aquilo que vocês, os gentios, têm, e desse modo possa salvar alguns deles. E como é maravilhoso quando eles se tornam cristãos, quando Deus lhes voltou as costas, isso significou que ele se voltava para o resto do mundo a fim de oferecer a salvação. E agora ainda mais maravilhoso quando os judeus vão a Cristo. Será como gente morta voltando à vida novamente. Visto como Abraão e os profetas são o povo de Deus, seus filhos também o serão. Se a raiz da árvore são santas, também os ramos serão. No entanto, alguns desses ramos da árvore de Abraão, isto é, alguns judeus, foram quebrados. E vocês, os gentios, que eram ramos, por assim dizer, numa oliveira brava, foram enxertados. Assim agora vocês também recebem a bênção que Deus prometeu a Abraão, a seus filhos, participando do rico nutrimento, a sua ovelha particular. É preciso, porém, que você tome cuidado para não se gabar, por aí, de ter sido posto no lugar dos ramos que foram quebrados. Lembre-se de que você é importante, porque agora é uma parte da árvore de Deus. Lembre-se de que você só é importante porque agora é uma parte da árvore de Deus. Você é apenas um ramo e não a raiz. Bem, dirá você, aqueles ramos foram tirados para dar lugar a mim, porém eu devo ser mesmo muito bom. Tome cuidado. Lembre-se que aqueles ramos dos judeus foram quebrados porque não criam em Deus. E você está ali só porque crê. Não fique orgulhoso, seja humilde e agradecido e cuidadoso também. Então veja bem, Jesus é a oliveira, né? Então, aqui está fazendo uma figura ilustrativa. Os ramos são quem estava ligado à oliveira, à árvore de Deus, eram os judeus, né? Então, quando os judeus eles rejeitaram Jesus Cristo, eles rejeitaram essa oliveira, eles foram quebrados, foi tirado esses ramos e foram colocados nós, os gentios. Então nós estamos ocupando um lugar que é dos judeus em relação a estarmos fixados à verdadeira oliveira que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a verdadeira oliveira e é ela que dá vida aos ramos, né? E nós fomos enxertados, nós não éramos daquela oliveira, nós não éramos de Deus, nós fomos enxertados
Nós somos adotados como filhos de Deus. É como se os judeus fossem os filhos primogênitos de Deus. E nós fomos os adotados por Deus. Então, não é motivo para nós ficarmos... nós não podemos ficar, na verdade, orgulhosos e nos gabarmos com isso, né? Mas nós temos que ficar humilde e agradecido por nós termos sido encontrados por Deus, acolhidos por Deus. Porque se os próprios filhos, né, foram cortados dessa oliveira, filhos de direito, imagine nós, se nós não estivermos na presença de Deus como Deus deseja, né? Notem que Deus é tão benigno e tão severo ao mesmo tempo. Ele é bastante severo com aqueles que desobedecem, mas muito benigno com você se continuar a amá-lo e confiar nele. Mas se não, você também será cortado. Por outro lado, os judeus deixaram sua incredulidade para trás e voltaram. Por outro lado, se os judeus deixarem sua incredulidade para trás e voltarem-se para Deus, ele os enxertará na árvore mais uma vez. Ele tem o poder para fazer isso, né? Então, o reino de Deus está aberto, né? Deus, a palavra de Deus diz, Jesus diz, de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que virem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus disse que de maneira nenhuma lançará fora aqueles que vão até ele. Então, se os judeus se caírem em si novamente, Paulo está tentando levar os judeus a se converter a Cristo. Então, se os judeus que deixaram Jesus, se eles se voltarem novamente à palavra de Deus, se eles se voltarem novamente a Deus, é certo que eles serão novamente enxertados na oliveira. Pois se Deus esteve pronto a tornar você, que estava tão longe dele, sendo parte de uma oliveira brava, e enxertá-lo em sua própria árvore boa, uma coisa muito fora do comum, você não vê que ele estará muito mais pronto a colocar de volta os judeus que antes já tinham estado lá? Então veja só. Se antes nós não estávamos enxertados, nós estávamos enxertados na oliveira brava, né? Que é o que representa o mal, o diabo, né? Então todo aquele que não está enxertado na oliveira santa, que é Jesus, está enxertado em alguma... Então Jesus, aqui Paulo estava contando de uma forma figurada para nós entendermos. Então antes nós estávamos enxertados na oliveira brava, né? Que fazíamos a vontade do mal. Fazemos a vontade do inimigo. E se nós fomos arrancados dessa oliveira brava e enxertados na oliveira boa, que é quem? Que é Jesus Cristo. E os judeus, eles foram tirados dessa oliveira boa, né? Dessa árvore boa. Mas se eles se voltarem para Deus, é certo, se nós que estávamos tão longe, nós estávamos numa oliveira brava, e fomos colocados numa oliveira santa, que é Jesus, quanto mais Deus vai fazer isso com os seus filhos, os judeus, se eles se voltarem para Cristo. Aí, é porque Paulo estava dizendo esses dizeres para os judeus, certo? Quero que vocês, essa parte ele está falando para os judeus, né? Quero que vocês, queridos irmãos, conheçam essa verdade que vem de Deus, para que não fiquem orgulhosos e comecem a se gabar. Sim, é verdade que alguns judeus agora se puseram contra o Evangelho. Porém, isso vai mudar somente até que todos vocês que não são judeus tenham vindo a Cristo. Isto é, aqueles que quiserem. E então todo Israel será salvo. Vocês se recordam do que os profetas disseram a respeito disso. De Sião sairá um libertador. Ele afastará os judeus de toda impiedade. Naquele tempo eu tirarei os pecados deles, tal como prometi. Então veja bem. Queridos e amados que estão ouvindo essa mensagem, aqui nós podemos entender que Paulo está falando de um futuro próximo, que eu creio que está próximo de acontecer. Que as profecias elas levam a nós entendermos que todo Israel será salvo. Hoje a nação de Israel ela não está completamente salva, porque elas estão crendo, elas não creem que eles creem em Deus,
Eles vivem o Velho Testamento, porque eles não acreditam que Jesus ele ressuscitou dos mortos, que Jesus ele foi enviado por Deus, né? Mas as profecias declaram, né, que isso acontecerá, né? Quando o evangelho foi pregado a todas as nações da terra, virá a salvação ao povo de Israel, né? Virá a salvação ao povo judeu, né? E vocês podem estar acompanhando aí que não faz muito tempo, porque a nação de Israel ela tinha sido varrida do mapa, né? Eles nem tinham uma nação. Foi agora há pouco tempo, eu não lembro bem a data, mas foi nos anos 60 ou 50, alguma coisa assim, quem estuda história sabe bem ao certo, que a nação de Israel ela foi restabelecida. Então Deus está restabelecendo a nação de Israel e ele está restabelecendo o povo dele, né, o contato com o povo dele. A nação de Israel certamente voltará-se para Cristo, né? Naquele tempo, olha o que está dizendo as profecias, naquele tempo eu tirarei os pecados deles, tal como prometi. Muitos judeus agora são inimigos do evangelho, e eles odeiam. Isto, porém, tem sido um benefício para vocês, pois teve como consequência Deus dar os seus dons a vocês, os gentios. Entretanto, os judeus ainda são amados por Deus por causa das suas promessas a Deus, Isaac e a Jacó. Pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Ele nunca voltará atrás em suas promessas. Antigamente vocês foram rebeldes contra Deus, porém quando os judeus recusaram os seus dons, Deus se tornou misericordioso para com vocês em lugar disso. E agora os judeus é que são rebeldes, porém algum dia eles também participarão da misericórdia de Deus, que Deus tem tido para com vocês. Porque Deus abandonou todos eles no pecado para que pudesse ter misericórdia para com todos igualmente. Que Deus maravilhoso nós temos! Como são grandiosas a sua sabedoria, seu conhecimento e riqueza! Como é possível a nós compreendermos suas decisões e seus métodos? Quem é dentre nós que pode conhecer a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para o seu conhecimento e guia? E quem jamais poderia oferecer ao Senhor o bastante para persuadi-lo a agir? Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive no seu poder. Tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre, né? Então quem pode falar algo para convencer a Deus, né? Deus é o Criador de todo o universo, né? De todas as galáxias. Hoje nós sabemos pela ciência que existem milhões de galáxias, que existem milhões de planetas, que existem milhões e bilhões de estrelas. E tudo isso foi Deus que criou, né? Então o poder de Deus é muito grande, tudo está no controle de Deus, o mar está no controle de Deus, a Terra não sai da sua rotação pelo poder de Deus, né? Então, a Deus pertence a glória, a Deus pertence a honra, a Deus pertence todo o poder, né? Então, que Deus maravilhoso é esse, né? E ele escolheu que o seu próprio povo, o povo de Israel, ficasse por um certo tempo, ele ficasse um pouco distante da sua palavra, a fim de que nós, os gentios, pudéssemos receber essa bênção grandiosa, né? Mas, obviamente, que as promessas de Deus, elas são para todos aqueles que se voltam para Ele, seja judeu ou seja gentil, seja quem for que seja, se buscar a Deus, não importa a sua cor, não importa a sua raça, não importa o seu sexo, não importa a sua altura, não importa o seu peso, o que importa, se você buscar a Deus, certamente você será abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.